Glória a Deus, estou agora também ao vivo pelo Facebook, José Carlos Pereira da Silva, você pode acessar lá e também pode estar acompanhando esse estudo, né? Hoje eu vou estar falando sobre o arrebatamento da igreja, tá, amados? E semana passada a gente reprisou o programa da semana retrasada, né? E que nós concluímos a história da igreja, contamos a história da igreja através das 7 cartas. Das 7 cartas que Jesus escreve através do apóstolo João e envia para 7 igrejas ali da Ásia Menor, né? E a última carta, a carta de Laodiceia, e cada carta dessas, ela tem um objetivo com o qual nós trabalhamos, né? As cartas, elas tinham 4 maneiras de interpretá-las, e nós trabalhamos com a última maneira de interpretá-las, que é sobre a temporariedade das cartas, ou seja, cada carta correspondendo a um período da história da igreja, sendo que a carta à igreja de Laodiceia, então, corresponde ao último período, que é a carta, é o período que nós estamos vivendo agora. Então, a carta à igreja de Laodiceia foi a última carta. E depois desta última carta, é o que nós vamos estar tratando agora, tá? Nós vimos que a carta à igreja de Laodiceia, Jesus ele não faz nenhum elogio, pelo contrário, é só exortação, é só cajadada. Ele diz, olha, você é morno, você não é quente nem frio, você é morno, você diz que é rico, mas você é pobre. Você diz que você enxerga bem, mas você é cego. Você diz que anda bem vestido, mas você está nu. Então, Jesus, ele também fala, né? Eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus está do lado de fora da igreja. Né? Isso é muito sério, amados. Muitas vezes a gente está, assim, comemorando um culto para um Deus que não está presente. Muitas vezes corremos o risco de estarmos cantando, de estarmos pregando uma palavra e tendo uma reunião onde Jesus está do lado de fora. E as razões podem ser as mais diversas, né? Mas enfim, para essa igreja que Jesus está então endereçando essa carta, a igreja do século 20, e esse período ele já está para se encerrar. Tá? E o capítulo 3, então, ele termina com a descrição da última carta, e no capítulo 4, que é o que eu vou estar tratando com você agora, que é logo após a última carta, então João ele vai ver uma porta aberta, sabe aonde? No céu. Ele vai ouvir uma voz que vai convidá-lo para entrar. Vamos ver aqui no Apocalipse 4, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amados, depois a gente continua o relato, mas eu quero fazer um comentário aqui. A partir daqui, nós vamos observar alguns detalhes importantes no relato do apóstolo João. Primeiro, João está vendo o futuro, ou seja, as coisas que ainda devem acontecer depois da igreja. Passou-se, né, até o capítulo 3, passou-se o período da igreja, entramos no capítulo 4, João agora, ele sobe para o céu, suponho eu, há uma porta nos céus e há uma voz que o chama para subir lá. Então João, ele dá a impressão que ele é arrebatado até este lugar, e Deus, então, vai revelar para ele as coisas que ainda vão acontecer. Outra coisa interessante, a igreja não é mais mencionada na terra. A igreja agora, ela vai ser mencionada no céu. Ela vai ser vista como a noiva do Cordeiro, ela vai ser vista como a esposa, ela vai ter outras, ela vai ser vista como sacerdócio real, enfim.
A igreja, então, ela não vai ser vista, ou não vai haver menção da igreja a partir de agora, da igreja a qual nós pertencemos hoje, né? Mas ela vai ser vista no céu. É por isso que eu creio, né, que a grande tribulação, a igreja não vai estar presente na grande tribulação, embora a igreja pegue uma parte desses 7 anos, que é o tempo que vai durar a grande tribulação. 3 anos e meio vai ser de uma falsa paz, vai ser quando o anticristo vai estar realizando a sua campanha para angariar a adesão, a simpatia, a confiança do mundo todo. E aí na metade desses 7 anos, ou na metade dessa semana de 7 anos, então ele vai mostrar quem ele realmente é. Mas a gente vai falar sobre isso no devido tempo, ok? E a C, que são 3 coisas, né, que nós vamos observar nesse relato aqui no capítulo 4. Que a palavra igreja, ela é substituída por noiva 5 vezes, só no livro do Apocalipse. Noiva 5 vezes, sacerdotes 4 vezes, servos 6 vezes, esposa 1 vez, igreja 1 vez no final do livro, quando tudo tiver concluído. Que é quando diz o Espírito e a noiva dizem vem, né? E tem uma menção também a respeito da igreja lá no finalzinho do livro, ou seja, depois de concluída a grande tribulação, depois de concluído o milênio, aí vai se fazer menção da igreja. Então, amados, dá a entender que nesse período que a gente vai estar tratando agora, a igreja não vai fazer parte, não da parte da perseguição, né? Mas há pessoas que creem, né? Existem os pós-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. O pré-tribulacionista, ele crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ou no início dos 7 anos, né? O mid-tribulacionista, ele crê que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, ou seja, na metade, quando o anticristo vier mesmo com tudo para poder perseguir os judeus, perseguir a igreja, perseguir todo mundo que professa o nome de Jesus. Então, nesse momento, a igreja vai ser arrebatada. Então, algumas correntes teológicas, escatológicas, acreditam dessa forma. E tem também uma corrente escatológica que crê que a igreja vai ser arrebatada, ela vai passar por toda a tribulação, né? Bom, cada uma dessas 3 maneiras de interpretar essa coisa tem as suas bases bíblicas, né? E eu pessoalmente acho que se a grande tribulação, ou uma parte dela, é o juízo de Deus sobre a terra, porque a tribulação, eu já falei anteriormente, a grande tribulação, ela não vai ser só o anticristo dominando, não. Ela vai ser também o juízo de Deus sobre a terra. E se a grande tribulação é juízo de Deus sobre a terra, por que a igreja deverá sofrer esse juízo, já que Jesus morreu por ela? Então não faz sentido, né? É o julgamento de Deus sobre as nações, as nações, é Deus respondendo às nações pela incredulidade, pela maldade que elas cometeram. Então vai haver realmente muita coisa a respeito das quais nós vamos falar, talvez não hoje tudo, né? Mas a gente vai caminhando aí ao longo do livro. Então, a igreja, ela já foi lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Isso todos nós estamos de acordo. Então, não há por que a igreja passar pela grande tribulação, uma vez que a grande tribulação é julgamento, é juízo de Deus sobre as nações. Não vai fazer muito sentido. Mas vamos lá. Então, o que João vê no céu está relacionado aos anjos, a Deus, ao Cordeiro e à noiva do Cordeiro, aos 4 seres viventes e aos 24 anciãos. Então, vou repetir, as coisas que João vê nos céus estão relacionadas aos anjos, estão relacionadas a Deus, estão relacionadas ao Cordeiro, à noiva do Cordeiro, que é a igreja, aos 4 seres viventes
e aos 24 anciãos. E o que ele vê na terra está relacionado aos ímpios, ao anticristo, aos judeus, aos convertidos da grande tribulação, aos demônios, a Satanás e às nações da terra. Então João, ele está vendo, está sendo mostrado para ele essas coisas. Muita gente tem medo, né, de tratar disso. Eu não gosto do Apocalipse, que eu não durmo à noite, aquela besta de 7 cabeças, 10 chifres, aquela coisa toda, a lua se transformando em sangue, as estrelas caindo e tal. Eu não gosto disso. Não, amados, nós temos que, não é nem questão de gostar ou não gostar, mas nós temos que aprender sobre isso. Até porque, amado, nós já estamos vendo no nosso mundo, na presente era, coisas terríveis, coisas horríveis, os nossos olhos estão vendo hoje, né? Pais lançando filhos do 10º andar do edifício, filhos matando seus pais, tá? A escalada de violência sem precedentes. Nós vimos, foi nessa década ou na década passada, não sei, acho que foi aquele tsunami que matou mais de 300 mil pessoas lá na Indonésia. Nós vimos isso, foi televisionado. Amados, a grande tribulação vai ser isso. Então nós, como igreja, nós temos que estar apercebidos em relação a isso, para que a gente não fique achando que as coisas são assim mesmo, não vai mudar e tal. Jesus disse que, assim como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. E nos dias de Noé houve um dilúvio que matou todo mundo que estava lá. E você acha que foi algo assim bonito, que tinha aquela musiquinha, né, que a gente olha nos filmes, que quando está passando uma cena assim de tristeza, toca aquela musiquinha e tal? Não, amado, foi coisa horrível. Sabe, os pais vendo seus filhos morrendo afogado, e todo mundo morrendo afogado, sem ter onde se escapar, sem ter onde se refugiar. Toda a população daquela época morreu afogada. Em Sodoma e Gomorra também só escapou ali Ló e suas 2 filhas. E o resto, todo mundo ali morreu. E você acha que foi algo bonito de se ver como a gente vê nos filmes? Aliás, tem gente que gosta muito de ver violência em filme, né? Mas se você gosta de ver violência em filme, então fique para a grande tribulação, que você vai ver isso aí ao vivo e a cores. Espero que você não fique. Mas vamos lá. Olha só, continuando aqui o relato, né? Eu já fiz a leitura do versículo 1. E o versículo 2 diz assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava alguém assentado. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 espíritos, tá, amado? Mas o número 7 dá a ideia de plenitude, tá? De coisa completa. Tá? Não é que Deus tem 7 espíritos, né? Mas é um espírito, como o apóstolo Paulo fala, um só espírito, né? Mas os 7 espíritos, no caso aqui, dá a ideia de plenitude, né? O espírito que está em todos os lugares ao mesmo tempo e a todas as coisas prescruta e nada foge à sua percepção. Bom, também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. E no centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia com um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Olha só, a visão que João tem aqui agora, amados, é de alguém assentado no trono. Agora ele não está vendo as coisas da terra, ele está vendo agora um trono no céu, e ali 24 anciãos ao redor do trono. Alguns teólogos afirmam que desses 24 anciãos, 12 eram os filhos de Jacó, os 12 patriarcas da velha aliança, e 12 eram os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, que são também os patriarcas da nova aliança, vamos dizer assim, os apóstolos, né? Tirando Judas, que foi substituído por Matias. Bom, há quem diga que são esses, mas a Bíblia não fala, tá? Mas é um detalhe que pode ser considerado. Todavia, não podemos afirmar com certeza. O que a gente sabe com certeza é que esses 24 anciãos, eles estavam revestidos ali de uma certa autoridade, de uma certa proeminência, porque eles também estavam usando coroas, né? Estavam também assentados em outros tronos, e no meio o trono de Deus. Tá? E quando os 4 seres viventes, que também não se sabe quem são esses seres viventes que têm o rosto de leão, de boi, de homem, de águia, né? Se são uma representação de toda a criação, ou se são anjos que tinham essa semelhança, mas não quer dizer que eram animais. Tem gente que fala, os animais do Apocalipse. Aqui não fala que são os animais, se referindo a esses seres. Fala que são seres viventes que tinham aqui a aparência, né, de leão, de boi, de homem, de águia. Então, não dá para a gente saber, eu mesmo não tenho muito conhecimento sobre o que realmente representa. Eu sei que esses 4 seres viventes, eles ficam dia e noite, dioturnamente, incessantemente, clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Era isso que eles falavam o tempo todo. Então, podem ser anjos que tivessem esse aspecto, não sei, mas vamos lá. Versículo 11 diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui, amados, nós vemos que os 24 anciãos, num coro ali com os 4 seres viventes, estão ali aclamando a Deus, o Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que criou todas as coisas, aquele que não está limitado por tempo ou por circunstância, aquele que nada foge à sua percepção, aquele que tem toda a ciência, que sabe todas as coisas. Surgiu uma nova teologia aí, ou a designação de Deus, chamado deísmo. O que quer dizer essa expressão? Significa que Deus não conhece o futuro, Deus não sabe o futuro, né? Então já estão até asseverando que Deus não é tão onipotente assim, né? Mas a Bíblia diz que, olha só, aquele que era, que é e que há de vir, ou seja, passado, presente e futuro, é tudo presente para Deus. Então, é como se Deus escrevesse uma história, vamos supor, uma novela, do começo ao fim. A gente assiste cada capítulo, né, da novela, vamos supor, a novela da sua vida, vamos supor. Deus escreveu a novela da sua vida, sem levar para o lado da predestinação, né, para a gente não cair também nessa outra forma, né, de abordar o tema, o assunto.
Mas Deus, ele conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Então, está tudo sob o controle dele. Amém? Essa é a ideia. Tá? Bom, ainda no capítulo 4, lembrando que nós estamos no capítulo 4, tá? E a narrativa de João, nós vamos ver aqui João narrando, dizendo aqui, a visão de João, então ela vai se ampliando. E outros detalhes vão aparecendo. Agora ele vê na mão direita daquele que está sentado no trono, ou seja, na mão direita de Deus, está um livro todo selado por dentro e por um livro todo selado e escrito, né, por dentro e por fora. Quer ver? Está no livro no Apocalipse, capítulo 5. Agora nós já estamos entrando no capítulo 5 do Apocalipse, que vai falar do cordeiro que abre o livro selado. E olha só, amado, eu gosto muito dessas passagens. Na verdade, eu gosto do livro do Apocalipse todo. Mas esses primeiros capítulos, eles são tão profundos, que seria tão bom, amado, se todo pastor pregasse a respeito do Cordeiro, que tinha autoridade para abrir o livro, do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. As nossas músicas, inclusive, seriam diferentes hoje. Né? Hoje a gente parece que está tratando Jesus como se fosse um você qualquer. Né? Eu particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande de chamar Jesus de você. Não é que quem chama não vai para o inferno, tal, não tem nada a ver com isso. Mas quando a gente olha para o livro do Apocalipse, amado, a gente tem uma ideia de quem Jesus é de fato, a gente tem que reverenciar o nome dele, amado. Não dá para Jesus tratar como um igual a nós. Né? As pessoas me chamam de Senhor pelo fato de eu ser um simples pastor. Né? Me chamam de Senhor pelo fato de eu ser um simples pastor. E chamam Jesus de você. Eu não sei, eu não entendo essa geração. Mas é porque o livro do Apocalipse não está sendo muito lido, não está sendo muito estudado nas igrejas, para as pessoas resgatarem a dignidade, a magnificência desse Jesus que elas alegam adorar. Eu sei que talvez eu esteja sendo assim um pouco antiquado ou radical, sei lá, mas é como eu entendo aqui o livro do Apocalipse, amado, quando fala que os 24 anciãos se prostram diante daquele que era, que há de vir, né? E agora nós vamos ver Jesus, tá? Jesus vai entrar em cena agora. Até agora Jesus tinha entrado, mas vamos lá. Continuando aqui o relato. Então vi, versículo 1 a 3, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, ou seja, era um pergaminho, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Amados, como podemos observar, o tema principal deste capítulo é um livro selado, que estava na mão direita de Deus, o qual ninguém podia abrir. Um anjo então pergunta em alta voz: quem é digno de abrir o livro? Esse anjo forte, diz a palavra, um anjo forte, com uma voz forte, que ecoava pela eternidade, ecoava por todos os antros da terra, dos ares e debaixo da terra, para confirmar que não havia ninguém no universo com dignidade suficiente, com capacidade, com legitimidade para abrir o livro e desatar os 7 selos, porque o livro não estava selado apenas com um selo, mas estava selado com 7, ou seja, estava plenamente selado, e só alguém plenamente dotado das virtudes da divindade daquele que criou os céus e a terra, e sobretudo, daquele que pagou o preço dos nossos pecados, que nos redimiu. Mas nós vamos continuar. Bom,
havia então uma expectativa no céu. Vamos imaginar o anjo, né, bradando ali com alta voz: quem é digno de abrir o livro selado com 7 selos? Quem é digno de abrir o livro? E não havia resposta, não havia ninguém que dissesse: eu sou digno de abrir o livro. Não havia. Havia então a expectativa, e João, diz a palavra, chorava copiosamente porque ninguém se manifestava com autoridade suficiente para abrir o livro. A abertura do livro era decisiva para a execução da justiça divina e para a conclusão de todo o plano de Deus em relação à história humana. Alguém deveria abri-lo. Diante do juiz de toda a terra, há um veredito que precisa ser proclamado. Na sua mão há um livro que precisa ser aberto para que a justiça de Deus se cumpra, no céu, na terra e debaixo da terra. A justiça de Deus abrangia toda a criação, toda a criatura, no céu, na terra e no Hades. Isso explica o fato de não se achar ninguém com autoridade suficiente para abrir este livro. Veja o que diz em Atos, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro está numa das suas pregações ali, né? Ele cita isso, olha. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens ao qual devamos ser salvos. Ou seja, o apóstolo Pedro estava dizendo: não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É só em Jesus. A salvação é só em Jesus. E o próprio Jesus disse certa vez aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O véu do templo, amados, que era tão respeitado pelos judeus, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, e aquele véu só entrava dentro daquele véu o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pela nação. E aquele véu, ele simbolizava a separação entre o homem pecador e o Deus Santo. Mas diz a palavra no livro de Hebreus que agora nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque o Senhor, na sua morte, o véu rasgou-se de alto a baixo, e agora nós temos acesso a Deus. É por isso, amado, que o apóstolo Pedro então diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Veja também o que o próprio Jesus falou aos discípulos depois que ressuscitou. Esse é um texto bastante conhecido, né? Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto lhes ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, do versículo 18 a 20. Então Jesus está falando para os discípulos, né? Ele resgatou toda a autoridade e ele tem o poder agora até sobre a morte. Ele fala para João: não tema, João, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Está lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Então, continuando o relato aqui. Então um dos anciãos me disse: não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Até aí. Eu quero fazer uma alusão sobre isso. Quando disse que não havia ninguém, o anjo, ele estava dando oportunidade para quem quer que fosse, né? Se fosse da linhagem do bem, como Abraão, Moisés, Elias, não havia ninguém, nenhum desses. E debaixo da terra também, Lúcifer, de repente, Lúcifer, né, poderia reivindicar
a abertura desse livro, porque ele era legalista também. Não, eu vou abrir esse livro porque o homem é pecador e tal, tal. Também não, ele não ousou. Porque o livro estava selado com 7 selos, e 7 é número da plenitude. Né? Evoca a plenitude de Deus. Então, quem teria essa autoridade para abrir o livro? Ninguém, amados. Não há ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Só Jesus. Não é pelo sangue, não é pela hereditariedade, não é pela bondade, ou sei lá, qualquer coisa que a pessoa possa fazer por mérito, mas é porque Jesus foi o único que, sendo Deus, desceu até a terra e se condicionou ao status de homem, como diz o livro de Isaías 53, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, dele não fizemos caso. Era rejeitado, o mais desprezado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Foi moído pelos nossos pecados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aquele homem desfigurado, aquele homem por quem ninguém dava nada, aquele homem que um dia carregou a cruz debaixo das zombarias dos seus próprios patrícios, aquele homem que até hoje é vituperado, até hoje ele é ridicularizado, esse homem, querido, ele vai pegar o livro da mão do Todo-Poderoso, porque ele é o único digno de abrir o livro. O apóstolo Pedro, numa das suas epístolas, ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra da construção. Olha só, a pedra angular. Então, amados, Jesus, para adquirir esse status de proeminência, de dignidade, para fazer-se cumprir tudo que no livro está escrito, ele precisou descer até as profundezas da terra. Se identificou, como diz lá no livro de Filipenses, que ele se esvaziou, a si mesmo se humilhou, foi reconhecido em figura humana. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também diz a palavra, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e a esse nome se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim que está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, se eu não me engano. Eu estou vendo aqui de cabeça alguns, né, lendo na minha mente assim alguns versículos que corroboram com isso que eu estou dizendo, que já estão memorizados, né? Bom, então, nós podemos entender, amados, por que o Cordeiro, por que Jesus Cristo é o único digno de abrir o livro? Porque ele não teve nenhum pecado. Mesmo nascido aqui entre os homens, vivendo entre os homens, num mundo hostil, ele foi caluniado, ele foi machucado, ferido, zombado, cuspido, espancado, e como cordeiro mudo, diz a palavra, ele não abriu a sua boca. Mas ele precisava fazer isso porque esse dia da sua morte, o dia da sua humilhação, ia ser decisivo, amados, para esse dia do qual estou falando agora, que ele vai se aproximar do trono do Deus Todo-Poderoso e vai tomar o livro da mão
daquele que está sentado no trono e vai desatar os selos. Só Jesus, só Jesus. É por isso, amado, que insisto que Ele é Senhor. Ele é diferenciado, amado. Jesus é diferenciado. Qualquer outra divindade, qualquer outro nome que se possa referir, não pode estar à altura dele. A igreja tem que resgatar a dignidade, ou melhor, a divindade de Jesus, porque parece que ela está se perdendo. Ou nós estamos perdendo, né, esta reverência a Jesus. Mas vamos lá, continuando aqui. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos, ou orações dos crentes, dos cristãos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os 7 seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amado, dá pra gente fazer um cenário na nossa cabeça com essa narração aqui, com esse relato? É meio que difícil, mas há uma coisa, amados, que nós podemos absorver daqui. Aquele que está assentado no trono, que é o Deus Todo-Poderoso, e que na sua mão há um livro escrito, selado, com 7 selos. E depois surge em cena, como resposta à pergunta de um anjo, o Cordeiro que venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu as enfermidades, ele venceu as hostes espirituais da maldade. Ele é digno de tomar o livro. E quando ele pega o livro da mão de Deus, há um clima de adoração ali nos céus, não desses climas que a gente faz aqui na terra, não. Ali é reverência, ali é chamando ele de Senhor, de soberano, aquele que reina, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, dando glórias a Deus, prostrados diante dele. E quem somos nós, amados, para fazer menos do que isso, por aquele que nos salvou? Então a morte de Jesus, ela tem muito maior relevância do que nós imaginamos. Mas enfim, amado, Jesus, ele não é apenas um nome. Jesus não é só um mito. Jesus não é só Salvador. Jesus é Senhor. Jesus não é só o seu Salvador. Jesus é teu Senhor. Ponha isso na tua cabeça, crente. Ponha isso na tua cabeça, meu irmão. Ele é Senhor.
E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor quer dizer dono. É aquele que detém todo poder e autoridade sobre as nossas vidas. Ele é Senhor até do ímpio. Ele é Senhor até do inferno. Porque ele tem as chaves do inferno. Muita gente pensa que o inferno é a morada do diabo. Não, o inferno é a prisão dele. Porque Jesus tem a chave da morte e do inferno. A Bíblia diz que quando ele morreu, ele levou cativo o cativeiro, ele desceu às regiões espirituais. Eu posso imaginar, amados, isso não está na Bíblia, mas dá para a gente conjecturar, né? Jesus descendo ali o Hades, as regiões inferiores da terra, onde habitam os mais baixos seres demoníacos. E Jesus então mostra para eles que a morte foi tragada pela vitória. Agora, eles não podem mais tocar naqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Que agora Jesus morreu por toda a humanidade. E a morte de Jesus, ela é suficiente para isso, para toda a humanidade. Mas só é eficiente para aqueles que creem. Tem muita gente que diz que no fim toda a humanidade será salva. É um engano, a Bíblia não ensina isso. Se toda a humanidade se converter, sim, mas a salvação ela vem por intermédio da conversão. Se você é convertido, amado, se você entregou um dia sua vida para Jesus, se você se identificou com Jesus na cruz do Calvário, então ouça só. O diabo não tem poder sobre você. Você tem autoridade sobre ele, porque sobre você repousa o Espírito de Cristo. E o apóstolo João diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Lá no livro de Romanos, se eu não me engano é Romanos, que o apóstolo Paulo fala, né? Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como nós poderemos temer ainda a morte, temer o mal, temer as mazelas de Satanás? Jesus desceu até o Hades, ele foi às regiões inferiores da terra para mostrar para Satanás, amado, que ele venceu. Ele pega a chave da morte. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer depois, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu arguilhão? É por isso que os crentes da igreja primitiva, eles não temiam a morte, amado. Eles morriam, mas não negavam a fé. Por quê? A morte já havia sido vencido. E o apóstolo Paulo, ele disse certa vez, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não estou dizendo que você deva sair por aí se matando, né? Por conta disso. Mas que a tua vida deve ser uma doação. A nossa vida deve ser uma doação a Deus. Que a Bíblia diz, quem já morreu, justificado está do pecado. Nós já morremos com Cristo. Todos nós que hoje congregamos, todos nós que passamos pelas águas do batismo, todos nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, sobretudo como Senhor, todos nós já morremos. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, diz o apóstolo Paulo, para que, ressuscitados, andemos em novidade de vida. Foi para isso que Jesus morreu. E eu quero encerrar. E semana que vem, eu quero falar sobre a abertura do livro. Na semana que vem, tá, amados? Agora, essa visão, né, tudo isso que eu tratei agora, foi a visão que João teve, a revelação que ele teve depois das 7 cartas às igrejas, que remontam ali os 7 períodos da igreja, culminando na igreja de Laodiceia, que é uma igreja fria, ou uma igreja morna, uma igreja que Jesus está batendo a porta para poder entrar, né? Ele está do lado de fora. Então,
depois disso, depois dessas coisas, né? Ou seja, depois da história da igreja, João agora ele vai ter um vislumbre de um futuro mais distante. Até a história da igreja, que hoje para nós, boa parte dela é passado, boa parte dela é presente, e a gente não sabe o futuro da igreja. Mas João agora ele já vê que depois de terminada a igreja de Laodiceia, encerrado o período da graça ou a dispensação da graça, quando pois virdes o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, Jesus falando para os judeus, mas isso cabe para nós também. Quando o anticristo entrar em cena, amados, então começará a última semana daquelas 70 semanas destinadas ao povo de Israel e à sua santa cidade. É claro que Israel é o pivô disso tudo, mas o mundo todo está envolvido nisso, tá? Não vai escapar ninguém. Ou as pessoas vão para o céu ou vão para o inferno. Ou as pessoas vão ser arrebatadas ou vão ficar para a grande tribulação. E nós vamos falar então na semana que vem, se Jesus não voltar antes, a respeito da grande tribulação, tá bom? Então, eu vou dar continuidade ao programa e fechando aqui o Facebook, né? Para você que me acompanhou pelo Facebook, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou continuar então pelo rádio.